De inflação já, porque a Juliana Rosa já está aqui com a gente, Joel. E hoje saiu uma notícia envolvendo o IPCA, que a gente precisa destrinchar para entender um pouco melhor. IPCA, o índice de inflação oficial do governo federal, né, que acaba virando uma referência aqui para a condução da economia. E a gente teve pela primeira vez em 2 anos uma deflação. Então esse índice que registra variação de preços, na média, caiu. E por que caiu? Caiu porque os combustíveis baratearam e a energia elétrica também, com algumas medidas que foram tomadas pelos governos estaduais e também o governo federal. Agora, dentro desse índice, nem tudo caiu. O preço dos alimentos, por exemplo, seguiu subindo. O nosso ouvinte que está ouvindo a gente falar agora, nossa, mas a inflação caiu? Eu fui no mercado agora e está tudo muito caro ainda. Então, para destrinchar esses números, entender o que significa esse resultado, se a gente tem que se animar, se não tem que se animar, o que isso significa, está com a gente aqui a pessoa ideal para explicar isso, que é a nossa colega, a Juliana Rosa. Tudo bem, Ju? Boa tarde para você. Oi, Ju, bem-vinda, querida. Tudo legal? Oi, tudo bom? Ana, Joel, boa tarde para vocês. Bom estar aqui sempre com vocês. Boa tarde para o nosso ouvinte também. A gente sempre fala o mesmo, porque você tem condição de explicar legal para gente, de um jeito tranquilo, em especial aqui no rádio, né? Com a didática que você tem, que é sua, até mesmo os assuntos mais complexos ligados à economia. É claro que a gente tem que comemorar, né, Ju? Porque a gente vinha numa subida de índice inflacionário mês a mês. E agora, quando teve essa desaceleração, chamada de deflação também, eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente tem que comemorar. É claro que você vai explicar para a gente daqui a pouco o que é que pode significar a continuidade dessa deflação. Mas hoje dá para ver com bons olhos o fato da deflação ter chegado, não é, Ju? Sim, a gente tem notícia boa da inflação, sim, Joel. Independente de ter sido provocada a deflação por um fato específico, a gente já consegue ver algum alívio inflacionário. Então, é notícia positiva. Essa deflação, como a Ana estava colocando, quando a gente fala teve deflação no Brasil, parece que está tudo com queda de preço, né? E a deflação, ela só aconteceu por conta de 2 itens, energia elétrica e combustíveis. O Congresso Nacional aprovou recentemente queda de impostos para poder passar para o consumidor algum alívio da inflação. Não foi só o Brasil que fez isso. Por conta de uma disparada da inflação mundial provocada pela guerra na Ucrânia, outros países também adotaram medidas similares. Reduziram impostos para poder tentar compensar de alguma maneira essa explosão de inflação no mundo. A discussão aqui no Brasil, Joel, Ana e ouvinte, é o quanto que a gente usou da melhor maneira essa redução tributária para poder repassar para o consumidor. Então, diesel, por exemplo, faz sentido porque você barateia toda a cadeia distributiva, né? Então, o próprio alimento acaba chegando no preço final quando você reduz o custo do transporte. Gasolina, eu lembro que havia uma discussão que a própria equipe econômica me falava que eles defendiam uma redução mais focalizada em motoristas de táxi, aplicativo, e não para todo mundo uma redução de impostos para a gasolina, porque aí você acaba usando dinheiro público para pessoas que têm rendas mais altas. Mas, enfim, de qualquer maneira, é ano eleitoral, aquela coisa foi o que passou no Congresso e a gente tem uma deflação pontual. Ajuda, né? Obviamente, ajuda todo mundo. Você tem uma redução na conta de luz, você tem uma redução no custo do transporte, que vai bater em outros itens também. E quando a gente retira esse impacto de energia elétrica e de combustível, a gente continua tendo boa notícia, que é a comparação com o mês de junho e julho, é uma inflação menor. Então, você vê que mesmo excluindo essa redução de combustíveis e energia elétrica, a gente não teria deflação, mas teria uma inflação menor. Então, olhando aqui por dentro, a gente já começa a perceber, por exemplo, queda em preços da indústria. Isso tem muito a ver com uma redução de preços internacionais. O mundo está começando a crescer menos, o mundo também está lutando contra a inflação, então a gente vê já queda de preço do petróleo, queda de preço do minério de ferro, do milho, da soja. Então, daqui até o fim do ano, a tendência é de alívio da inflação. Não é a gente ficar vendo a deflação, mas a gente vai acompanhar uma redução de inflação. Essa é a expectativa daqui para frente. Ju, a gente sabe que o mundo está vivendo hoje uma crise energética, né?
Esse é um assunto mundial e não somente nacional. E isso, é claro, que desestimula qualquer economia. Então a economia mundial pode estar enfrentando problema também devido a essa crise energética e por isso que há uma tendência de deflação ou tendência de redução de preços. Seria um remédio extremamente amargo? Seria isso ou não? Exatamente. É um remédio amargo, sim, Joel. Você vê que a gente já está ouvindo falar em risco de recessão, né? Nos Estados Unidos e na Europa. Todo mundo vai precisar crescer menos, desestimular o consumo. A gente aqui até começou a desestimular o consumo muito antes do mundo. Teve até uma crítica grande, né? Se o Banco Central não exagerou na mão e começou a apertar demais os juros no Brasil, numa situação onde a inflação é muito mais provocada por uma alta de preços lá fora do que por um consumo aqui dentro. Então, o juro subiu até o patamar mais alto histórico, né? 13,75, quando a gente compara com o ritmo de aumento internacional de juros. Agora, hoje, o Banco Central sinalizou que realmente parece que não vai mais aumentar. Parou de subir o juro, mas o mundo começou a subir juro agora, os Estados Unidos começou agora, a Europa está mais atrasada ainda, então é o mundo todo tentando reduzir o ritmo de crescimento, desestimular consumo, né, encarecer o crédito e com isso fazer com que os preços caiam e aí a inflação diminua para que a gente consiga ver um crescimento mais sustentável, porque não existe crescimento com inflação alta, né? É aquele crescimento artificial. Muita gente acha que também não precisa subir juro e aí você deixa a inflação correr solta, mas cada vez o seu dinheiro vai dando para comprar menos coisa, né? Então é complicado, você precisa combater a inflação para que haja espaço para crescimento. Aí tem esse debate, né, Joel? Se a gente não aumentou o juro demais, tem muitos economistas que acham que sim, muitos outros que acham que não. Então tem uma divisão grande, inclusive, entre linhas de pensamento similares, assim, não é uma questão fechada não, viu? Agora, alimento continua muito caro, vamos ver se agora começa a diminuir, porque a gente está vendo o preço de alimento internacional cair também, então é importante a gente ver se o leite que disparou, agora a tendência é o leite também, toda a cadeia de proteína começar a ter perda de valor, vamos ver, porque como soja e milho são base da ração animal, então com queda de preço internacional, a Ucrânia fez um acordo com a Rússia para poder conseguir agora embarcar com mais rapidez os alimentos, a gente começa a ver queda de preços também. Então, se a ração fica mais barata, o preço da carne fica mais barato e toda a cadeia de proteína também. Então, a gente tem notícias boas da inflação, viu? Não só pela questão da perda de ritmo do crescimento mundial, mas também de algumas questões pontuais ali que vão mostrar uma oferta maior de produto aí pela frente. A Juliana acabou entrando, antes mesmo que eu perguntasse, na questão dos alimentos, que é isso que os ouvintes estão comentando aqui, né? Quando que a gente vai ver o preço da comida começar a cair com essa deflação, com essa variação ainda bem para baixo, né, do índice geral de preços? Então a gente tem essa expectativa, Joel. Vamos ver se para os próximos meses ela se confirma. É verdade. É lógico que quando você ouve falar em deflação, ou seja, queda de preços de produtos, você pensa, pô, isso aí é só benefícios, né? Mas não é bem por aí, porque se esse fenômeno se estender por muito tempo, o que pode acontecer? Pode haver uma desaceleração da economia extraordinária e ninguém quer isso. É mais ou menos assim, eu vou comprar uma geladeira hoje, mas como os preços estão caindo de tudo, eu vou esperar. Aí você vai esperando e com o passar do tempo a economia vai esfriando. O exemplo é da geladeira, mas se aplica em quase tudo no nosso dia a dia. Ju, muito obrigado, viu, querida? Muito bom contar com você hoje sempre. Um bom trabalho, boa terça-feira, até breve. Beijos. Obrigada, beijo, boa tarde a vocês. Valeu, Ju, até mais.